Olá, queridos irmãos, boa noite. Iniciamos mais uma semana firmes em nosso compromisso de lermos a Bíblia em um ano. Essa é a nossa 30ª semana e daremos continuidade na primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 11 ao 15, segundo livro dos Reis, do capítulo 5 ao 11, e continuidade nos livros dos profetas menores. Fazemos aqui alguns destaques, deixando os canais de comunicação sempre abertos para os irmãos tirarem as suas dúvidas. Em 1 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo tratando sobre a comunhão cristã. Em primeiro lugar, ele falará sobre a Santa Ceia. Sabemos que a Santa Ceia é um dos sacramentos instituídos pelo Senhor, e seu significado, bem como a forma como é celebrado, deve ser honrados pelo povo de Deus, pois, como o nome já diz, é algo sagrado. Os irmãos de Corinto estavam desonrando a Santa Ceia, pois quando se ajuntavam para a celebrar, não era para melhor e sim para pior. Havia divisões, partidarismo entre eles, cada um tomava antecipadamente a sua ceia e não havia comunhão. Alguns passavam fome, outros se embriagavam. Quanto egoísmo e falta de piedade. Queridos, necessário reafirmarmos não apenas a necessidade da celebração, como o verdadeiro sentido de realizá-la. A memória e o coração devem se voltar para o Senhor Jesus Cristo, que se faz presente espiritualmente no meio do seu povo, e nele alimentamos e fortalecemos o nosso espírito, a nossa fé e esperança. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Logo em seguida, ele fala sobre os dons espirituais. Todo o corpo de Cristo foi munido de dons para que, por meio deles, o serviço cristão, a edificação do corpo e a glória de Deus sejam realizados e manifestados. Dessa maneira, ninguém que fala do Espírito vai desonrar aquilo que o Senhor, em Cristo Jesus, concedeu à igreja. Ninguém pode assim dizer, anátema Jesus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso e nunca egoísta. Dessa maneira, assim como no corpo, assim como há muitos membros e todos cooperam para o bem, assim também na igreja, todos os membros se unem e cumprem com as suas funções para que fins proveitosos sejam alcançados. Como Paulo afirma, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E por último, mas acima de tudo, se fala do amor. Fala do amor que, de fato, muitas vezes faltava na vida daqueles irmãos. Sim, podemos ter todos os dons espirituais, podemos ter todos os recursos, toda a sabedoria, riquezas. Se no final não tivermos amor, nada teremos, nada seremos, nada poderemos fazer. O que será mais importante para nós? Que para a igreja do Senhor, o amor, o próprio Cristo manifestado nos nossos corações, de fato venha reinar em nós. E dessa maneira, toda divisão, toda facção, todo egoísmo e o uso inadequado dos dons caiam por terra em nome de Jesus. O amor, como Paulo mesmo diz, é o mais importante. Podemos ter profecia, podemos ter revelações, podemos ter palavra, podemos ter dons, talentos, podemos ter comunhão, podemos ter tudo. Se nos falta o amor, nos falta tudo. Bom, dando continuidade na nossa leitura, no segundo livro dos Reis, encontramos a conhecida história de Naamã, grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque
por ele o Senhor havia dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. O texto revela que, apesar de todo o seu poderio, Naamã tinha um inimigo que não podia vencer, a lepra. Ao ficar sabendo por uma menina israelita que havia um profeta em Samaria que podia curá-lo, Naamã logo se interessou e levou a boa notícia ao seu senhor, que enviou carta ao rei de Israel pedindo permissão e ordem para que Naamã visitasse o profeta, que neste caso é Eliseu. Como é sabido, Deus tratou com o coração de Naamã, que precisava se humilhar. Mergulhou então 7 vezes no Rio Jordão, o qual julgava ser inferior aos rios da sua terra. Depois de grande resistência, assim o fez e foi curado. O mais importante da história é que, apesar de desejar a cura física, Naamã precisava de uma cura que nunca imaginou precisar, a cura do seu coração. Disse Naamã: Eis agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O impacto no seu coração foi verdadeiro a ponto de não ficar mais à vontade ao entrar com o seu senhor, com o rei da Síria, na casa do ídolo Rimon para ali adorar. Não o faria mais por devoção. Naamã não entraria lá mais por devoção, mas por obrigação, uma vez que teve um encontro com o Deus de Israel. Naamã, então, se sentiu constrangido, pedindo até mesmo a Eliseu antecipadamente o perdão do Senhor por este ato vazio e sem sentido. Olha, quando eu entrar na casa de Rimon, a casa do meu Senhor, e ali ele pegar na minha mão para me conduzir e me ajoelhar diante de Rimon, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me perdoe. Assim fez Naamã. A cura que ele precisava era a cura do seu coração, e isso ele recebeu da parte do Senhor. Bom, a nossa leitura continua pelos profetas menores e o livro de Obadias traz uma visão do profeta sobre Edom. Como é sabido, Edom, que é Esaú, foi irmão de Jacó, Israel. Dois povos, apesar de irmãos, inimigos. E textos apontam para essa verdade, como 2 Reis 8, 20 a 22 e Salmo 137, versículo 7. Havia uma inimizade entre esses dois povos. E Deus então traz o seu juízo sobre Edom, pois conforme o verso 10 e o verso 11 do livro de Obadias dizem, por causa da violência cometida a Jacó, quando estranhos e estrangeiros entraram por suas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, levando seus bens, Edom estava entre eles. O texto continua dizendo, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado nos seus bens, nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Sobre todos os inimigos do Senhor e do seu povo, ele mesmo trará juízo e vingança, mas sobre o seu povo trará justiça e salvação. No livro de Jonas encontramos a história do profeta que fugiu da ordem e da presença do Senhor. Aprendemos que o Senhor manifesta a sua misericórdia sobre quem ele deseja e a sua vontade sempre será realizada, não a nossa. Quando a ordem vier, não adianta fugir, pois sua vontade soberana, boa, perfeita e agradável sempre será realizada. E finalizando em Miqueias, capítulos 1 e 2, temos o início do julgamento do Senhor sobre Israel e Judá, por causa dos seus pecados, idolatria, feitiçaria, enganos, fraudes, opressão ao pobre, requerendo assim os termos da sua aliança. Deus traz juízo sobre Israel e Judá. Deus tinha uma aliança que constantemente era quebrada pelo seu povo.
Queridos, nós temos muitas e muitas coisas a falar a respeito das leituras que teremos nessa semana, mas nós cremos que essas que foram colocadas são suficientes para nós até o momento. E lembramos, caso os irmãos tenham dúvidas nas leituras realizadas nessa semana, não hesitem em pedir informações, auxílio e esclarecimentos. Estamos aqui às ordens para os abençoar também neste sentido. Que Deus abençoe a leitura dessa semana, em nome de Jesus.